Sensacional. Vamos começar? Não sei, o Coxa já tá Já deve estar gravando, foi macota. Eu achei que ia ficar... Ah, não, essa luz aqui é só pra iludir a gente. Eu tô aguardando ficar Aí, vermelho. ó, ai, ô, Coxa, cadê as luzinhas? Cadê as luzinhas de arco-íris? Tá vendo? Ah, agora sim, Aí. a festa vai começar. É, não, porque da outra vez foi, mas vocês nunca tinham visto? Cadê? Ué, não ligou não. Cadê? Não me sinto especial. Quero luzinhas viadas. Pra dar estímulo Aí, e ó. incentivos pra... Agora sim, virou até Só falta, baladinha. putz, Agora virou putz, até baladinha. Oi, pessoal. Eu sou a Karina Piloto, @KarinaPiloto no Instagram, com K e 2 T's. E eu sou a MH Galhani, @MH Galhani em todas as redes sociais. E esse aqui é mais um episódio do Com Elas é Fácil Falar, um spin-off do grande Do Sofá é Fácil Falar, que já virou Do Sofá Corporations. Já temos 2 spin-offs, porque além do Sofá é Fácil Falar, do Com Elas é Fácil Falar, ainda tem o copo meio cheio. Isso E aí. vem mais, hein? Vem mais, galera. É, a família tá crescendo, né? Do pai Will. O eu, paizão. E hoje CEO. a gente também tem uma convidada especial que vai nos acompanhar nesse episódio. Quem tá aqui é a Milena Gomes, educadora com ênfase em metodologias ativas e aprendizagem por projetos, e também uma mulher super engajada nas causas femininas, fã de literatura, que eu sei que lê de tudo. Então, Mi, bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por ter vindo. Obrigada, meninas. Agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Espero que a nossa conversa flua, que a galera goste e que a gente troque muita coisa boa. Simbora. Ô, Milena, você sabe que assim, né? A ideia não é tanto que seja uma entrevista, de te perguntar sobre metodologias ativas e educação por projetos, que eu estou aprendendo pra caramba a respeito, porque a gente tá lá com o cursinho popular e a minha namorada, ela também é especialista em metodologias ativas, então ela tá coordenando o cursinho e tal. Mas a nossa ideia é trocar ideia, tá? Então, não vou ficar te perguntando qual que é o seu pedagogo favorito. É um segredo. Ninguém Não é sabe. segredo, ninguém sabe. Então, fechou. A ideia é a gente conversar. Mas vem cá, você que a gente tá falando de metodologias ativas e de coisas que a gente aprende de formas diferentes, o que você queria não ter aprendido nessa vida? Nossa, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tudo que eu sou é reflexo do que eu aprendi não querendo aprender ou um método que não foi bacana, sabe? Muito. Então, talvez é aquela coisa que é ruim, mas que serviu pra alguma coisa. Acho que a gente pode seguir essa linha. É essa linha que a gente vai seguir hoje nessa conversa, porque o tema é aprendi, mas me arrependi. Ou outra palavra que veio na sua mente agora. Aprendi, preferia ter ficado burra, também tem essa, né? Pois é, né? Aprendi, mas não precisava. Exato. É, exatamente. Então, Mi, começa então, puxando o barco aí. Conta uma historinha, alguma coisa que você aprendeu, mas que você se arrependeu. E agora? Você me pegou, hein? Eu acho que, na verdade, a gente prefere não aprender coisas que nos incomodam, coisas que nos tiram da nossa zona de conforto, né? Então, assim, acho que não tem uma história agora. Acho que vocês precisam me ajudar aí a florescer um pouco mais minhas ideias. MH, então manda a sua, vai. Cara, eu aprendi e me arrependi que dá pra afiar a faca com moeda. Quê? Dá pra você usar uma moeda pra afiar uma faca. E obviamente que eu aprendi isso afiando uma faca com moeda. Só que tem que você considerar que se você empurrar demais a moeda escapa e seu dedo fica. Ai. Então foi assim que eu arranquei a ponta do dedo quando eu tinha uns 16 anos. Mas, viu, como que você aprendeu isso? Tipo, do nada? Ah, Como é que foi? Conta a história um pouquinho mais. vou contar um assim, pouquinho mais. detalhado. Eu tava... acho que, a origin story, que eu não conto muito por aí mais, por falta de oportunidade, é que eu fui escoteira há 20 anos, né? E aí um dia eu tava organizando minhas coisas para o acampamento, peguei meu canivete e o bicho não tava cortando nem água. Aí, pô, cadê minha pedra de afiar? Não tava achando a pedra de afiar em casa, tava na zona. E aí eu pensei, né, o que é afiação? O que é afiação? É você usar um material mais duro para desbastar um material mais mole. Então eu pensei, pô, eu acho que o metal da moeda
é potencialmente mais duro do que o metal do meu canivete. Então eu fui testar pra ver se era. E de fato funcionou. A faca tava cortando, que era uma beleza. Experiência, né? Pois é. E aí, você teve que ir pro hospital, tudo? Eu acho que o correto teria sido. Quantos anos você tinha? O pior é que eu não era nem tão criança, eu tinha uns 16. Já Eu só tinha umas. Eu sabia demais, mas eu não devia estar sabendo. Sabe aquela fita assim, nossa, acha que sabe tanto e faz cagada? Essa, né? Eu fiz uma listinha de coisas que eu aprendi e me arrependi. Cara. Não, olha como ela é organizada, né? Mas é a cara. primeira vez que eu faço isso, porque geralmente eu fico, não sei, não pensei nisso antes e Eu tô tal. cumprindo seu papel hoje, então, Karina. Mas, uma das coisas que eu listei uma coisa que eu aprendi e eu me arrependo é você pagar barato em algumas coisas e depois você falar, puta, por que eu não comprei uma coisa que era um pouquinho mais cara, mas que tinha uma qualidade melhor? Ai, maravilhoso isso. Não é? Sabe, um exemplo muito bobo? Chocolate em pó. Que eu fui ao mercado, quis dar uma de economista, paguei o mais barato, né? Em vez de levar o mais caro, que é o melhorzinho, pá. O que aconteceu? Só em pelota, não dissolve. Puro açúcar. Puro Puro açúcar, açúcar. uma porcaria. E aí, tipo, tenho dó também que tive que jogar fora. Porque não dava, sabe? Era uma diferença, assim, de, sei lá, poucos reais um pro outro. Quis economizar, Não saí valia. toda espertona, perdendo, né? saí perdendo muito, assim. Mas olha, eu acho que leite com chocolate, quando é de má qualidade, fica as bolinhas, eu acho gostoso. Eu acho gostoso tomar o leite com as bolinhas. Mas Sei lá. agora tem aquela invenção maravilhosa, aquele mixer Aquele mixer. pequenininho, R$9,90 em algum lugar aí, e você já consegue Bate lá. dissolver Não, essa eu pelotinha. e MH, a gente super gosta de acessórios e Acessórios de coisas fazer café e bebidas. Né? Então... Dicas de fazer ice de coffee da Karina, né? Como boas millennials, né? Eu não sei fazer, mas eu gosto de Você beber. gosta de tomar. Amiga, nossa é no improviso, viu? Depois a gente passa a receita. Mas, viu, parece que você manja também de chocolate, né? Dessas coisas de doce. Tive uma Essa fase. aí você aprendeu, se arrepende? Tive uma skin aí de confeiteira e talvez um aprendizado aí pra vida que ser empreendedora não é aquela maravilha toda que todo mundo fala, né? Então, tive aí uns perrengues na vida de confeiteira e a parte boa era fazer o chocolate, era fazer o item ali, o bolo, mas atender cliente, vender, postar, todo esse marketing aí por trás também era bem exaustivo, né? E dividir tudo isso com a vida na escola me trouxe o aprendizado que era melhor eu ficar numa área só. E aí, eu abandonei. Você dá aula na rede? Você dá aula na rede municipal, estadual? Você dá aula na rede privada? Eu dou aula na rede privada. Tá. Uma escola aqui em Americana e outra escola em Santa Bárbara. Mi, conta um pouco, como que você começou nessa carreira na educação? E, menina, 3 diplomas, hein? Não é Pelo pouca amor coisa, de né? Deus. Sim, já posso pedir música no Fantástico. Com certeza. Os cavalinhos. É. Na verdade, a educação que foi aparecendo na minha trajetória, eu sempre quis ser professora, então brincava disso quando criança. E na adolescência eu me distanciei um pouco desse sonho, falei, vou ser fisioterapeuta. Olha aí. E aí, numa feira de profissões, eu descobri que eu ia ter que estudar todo o corpo humano. Falei, gente, não tô afim, acho que é muita coisa, muito detalhe. E aí, acabei tomada por um movimento de injustiça social, sabe? Aquela coisa de quero estar nas páginas dos livros de história. Então, eu queria mudar o mundo e falei, como que eu posso fazer isso? Descobri que era bem complicado e que eu não tinha nenhuma alternativa, nenhuma certeza de que me tornaria, né, uma pessoa importante na história. Falei, então, agora vamos seguir a área da história, mas vamos fazer uma faculdade. Vamos pensar aqui o que dá para fazer. E aí, eu me encantei, porque consegui uma bolsa de extensão enquanto eu era estudante. E me apaixonei pela docência, porque aí a gente tinha que fazer esse trabalho nas escolas. Licenciatura. Exatamente. Então, você é pedagoga? Isso, a minha primeira formação é em História. Em História. Depois eu fiz Geografia e depois eu fiz Pedagogia. Que sensacional, cara. Que Pois da hora. que currículo. E a minha é braba, viu? Porque a gente... Você lembra como a gente se conheceu? Foi num debate do Cineclube. Foi. Inclusive, você fez uma matéria, né, sobre isso, que a gente
Eu lembro até da foto. É isso mesmo. Então, desde muito cedo, eu tinha essa questão social de questionar o lugar das coisas e o lugar das pessoas, né? E quando a gente é jovem, a gente tem esse ímpeto de transformar o mundo. Então, talvez ser professora é um modo de fazer isso, mas na sua sutileza, no seu dia a dia. Então, o que vai florescer do que eu tenho feito agora, provavelmente eu não vou ver. Mas tenho certeza que vai ser louvável. Sensacional, com certeza você tá plantando sementinhas em todos os alunos ali, né? E é isso, a sua vontade, o seu propósito continua, você só mudou a forma de fazer, né? Isso. Mas eu tô aqui pensando, até no que você tava falando agora, né, da questão do empreendedorismo, né? Eu sei que você tá na rede privada e, tipo, não é tanto o caso, né? Mas no currículo paulista da rede pública, né? E tem toda essa brisa desde o Dória, desde a reforma do ensino médio do Temer, né? De ensinar para a vida e ficar enfiando essas coisas de empreendedorismo, de projeto de vida, a matéria de projeto de vida é umas coisas muito aleatórias, assim, em tese. Também não é um curso técnico, né, que vai dar uma profissão necessariamente, mas fica lá, força uma PEI, né, força lá o programa de escola de tempo integral, deixa as crianças enfiadas lá 7, 9 horas, mas com umas matérias que não necessariamente engajam, não necessariamente desenvolve pensamento crítico, né, que é a grande ideia, né, da educação, né, desenvolver pensamento crítico, né, mas aí enfia a galera para aprender a ser empreendedor. O que você acha disso aí? Eu acho que é uma ideia que tentam vender como fruto do sucesso. Então, essa alternativa de mobilizar, seja você seu patrão, faça seu horário, isso acaba sendo incorporado nessa grande rotina que é a gente trabalhar e acaba que a gente mascara a serviço de quem nós estamos, né? Então, eu não gosto muito, mas sei que é o hit do momento, sei que isso pega bastante, principalmente nos adolescentes, porque você tá ali mobilizando, estruturando sonhos, né? Então, também muitas vezes o empreendedorismo aparece como uma alternativa a essas situações. Então, esvazia essa questão de, vou estudar, vou fazer uma faculdade. Que tá tendo muito, né? Gente na internet, criança, falando, eu não vou, pra que eu preciso saber quem foi o Aristóteles? Que é o cara que basicamente estrutura o pensamento científico no Ocidente há 3.000 anos, 4.000 anos, né? Mas ao mesmo tempo tá lá querendo aprender a ser qualquer day trader, né? E achando que vai ficar rico com isso, Tá né? farmando áurea. É um discurso muito perigoso, né? De falar que assim vai ganhar dinheiro, né? Muito perigoso. Que é garantido, né? Mais do que estudar. E não é garantido. Estudar não é só para ser rentável. A gente não estuda só para ganhar dinheiro. E a gente não tem uma profissão só para ganhar dinheiro. Claro que é importante. Mas você ter conhecimento, você entender como é a construção do pensamento, como que a gente chegou até aqui, isso é muito valioso. E aí me mobiliza no sentido de que isso tem um valor e não é monetário, né? A gente não consegue traduzir isso em reais. Então, acho que é uma geração também que está um pouco esvaziado desse sentido. Então, se perde o sentido do porquê que eu estou estudando, do porquê que o conhecimento é importante. E vende essa ideia de que o empreendedorismo vai ser o sucesso e vai ser a alternativa para tudo. Eu tive uma experiência no Estado e sinto que na educação pública esse debate é ainda mais forte. Porque se vendeu muito que a educação seria uma alternativa, mas não se atinge isso, porque a gente tem o sucateamento da educação, no sentido de que as escolas públicas têm uma defasagem muito grande. E aí, agora, a gente vende o pacote do empreendedorismo para essas Como crianças. solução, né? Como solução. Isso vem para e passo com a desindustrialização do país, uma economia cada vez mais independente, né? Então, você não precisa de gente que está desenvolvendo ciência. Você precisa de gente que só bota a máquina para rodar, né? Que vai colocar ali sem pensar preferencialmente, né? Isso. E aí, junto, vem esse movimento que a gente chama de uberização, né? Total. De ser o próprio dono do seu trabalho, do seu horário.
E aí a gente cai ser nessa cada vez mais falácia. explorado, né? Exatamente. E aí, tipo, a fita de ensinar também em grande passo, desculpa, Cá, porque Não, você pode sabe ir. que a minha outra paixão na vida é Segue. educação, né? Pois é. A gente fundou um cursinho popular aqui lá no Ela tá Zanaga toda agora. Sim, lá no professora. Paz, né? Exato, lá no Paz. Eu trabalhei lá. Aí, ó, é um puta lugar legal, cara. É uma puta escola bonita, bem estruturada. E o diretor deixou a gente colocar o cursinho lá agora, esse ano. Já teve um cursinho lá anos atrás, eu também participei, mas aí a gente voltou agora. E eu acredito muito na educação. Apesar de ser advogada, eu sou uma educadora frustrada por não ter me licenciado em nada. Né? Mas um dia eu chego lá. Ainda dá tempo. Não, com certeza. O Milton Santos era advogado. Sim. Se ele fez, eu também faço. E você né? veio de berço de professores também, Berço né? de professores, então vou ter que dar um jeito. Mas eu fico muito pensando nessa brisa, né? Porque ensinar, ele é também compartilhar a vivência, né? E eu acho que tem essa coisa também, muito de professores frustrados com a sala de aula, com a própria a desvalorização mesmo da docência, e que aí tá lá e fala, mano, por que eu estudei e tal, não sei o que, o aluno vai olhar e vai, né, acho que às vezes até se solidarizar de alguma maneira meio invertida, né, com a falência da educação pública brasileira, ou da educação de maneira geral, que não valoriza cientista, que não valoriza professor. E valoriza quem, né? Valoriza influencer, gente que rouba dinheiro dos outros com bet, esse tipo de coisa, né? E aí fica, né? Como que a gente compartilha e consegue fazer essas crianças esperançarem a partir desses jovens, essas crianças esperançarem a partir desse contexto, né? É difícil, muito né? louco. A gente tem que tirar lá do fundo, assim, né? E você é especialista em metodologia ativa, qual é o incentivo do professor, né? De sair do ensino apostilado, dos slides que o governo do estado manda e obriga a fazer, para de fato dar uma aula que engaja e que vai mostrar para o aluno que aprender não é tão sem graça assim, né? A gente precisa partir do questionamento, do mundo das hipóteses. Porque quando eu entrego tudo pronto, é formulado por mim, daquilo que eu pensei. E quando a gente transporta isso para o coletivo, ele vai se tornar uma outra coisa. Então, a metodologia ativa, ela tem esse poder de fazer com que seja mais real, né? Faça sentido. Então, quando a gente problematiza, quando a gente questiona, é trazer esse universo para o nosso estudante. Quais são suas referências também, né? E de onde elas vêm? Quais as percepções de mundo que essas referências estão trazendo para você? E a gente tá num jogo aí de cão e gato, porque a gente tá sendo atropelado por esse movimento da internet, por essa nova leitura e esse novo jeito de se comunicar. Quando o meu estudante chega na sala e fala Farmoaura e Six Seven. Coisa horrorosa. Até hoje. Eu até ontem, que me considerava super jovem e era vista por eles como uma pessoa jovem, eu já falo, gente, calma. Peraí, socorro. Calma que eu acho que agora chegou o momento que, de fato, eu já não sou mais tão jovem. O meu meme jovem. não é reconhecido, eu não reconheço o seu meme. É isso. Então, esse movimento, ele tá acontecendo muito rápido. E se a gente não der conta de atravessar tudo isso e se conectar com esses alunos, a gente acaba perdendo tudo nesse sentido, né? De ser essa referência para eles também. Então, apesar de tudo muito complicado e caótico, eu ainda vejo uma chance da gente aprender com aquilo que está acontecendo, né? Com as dificuldades, né? Exatamente. Eu aprendi que educação pública não é fácil, mas não se arrepende. Não. É sobre isso. Não é fácil. Mas aí eu entro numa outra questão para vocês. Toda aprendizagem, ela vem de uma experiência ruim? Ou será que as experiências ruins, elas ensinam mais do que as experiências boas? O que vocês acham? E aí? Rapaz, hein? Quem vai falar primeiro? Bom, eu cortei a mão, né? Esse foi o exemplo que eu dei. Mas também, eu lembro, me vem na mente aquele meme da Barbie, sabe? Qual? Total que eu falei logo no começo, assim, aprendi muito, mas preferia ter ficado boa. Esse, assim, pra mim é o auge, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim. A minha psiquiatra chegou e falou isso, sabe? A gente costuma aprender, a gente deixa as coisas ruins acontecerem pra gente mudar a nossa perspectiva de vida, pra gente mudar nossos hábitos e tal. Tipo assim, você só vai mudar, por exemplo, a alimentação se você tiver um problema de saúde que você precisa mudar, sabe? Então, espera chegar a coisa ruim pra fazer essa mudança, ter esse aprendizado. E não precisa ser assim, sabe? Então, a gente tem que, às vezes, ficar um pouco mais atenta às coisas e
também vê que dá pra ter aprendizado sem sofrer, sabe? Sim. Então, Será? Cadê o Freud? pois é. Né? Mas, Oká, eu sei que você é muito viajada, assim, e tem... você também tem muita história pra contar, né? Viajada de viagens Não, ou viajada de brisa de também. Por brisada? que não as Porque duas também coisas, sou. né? Também é. Com Enquanto ela orgulho, né? viaja, ela já tem um... Já tá viajando também, né? Já viaja, Mas, sim. amiga, eu penso muito assim, né? Que viagem é uma dessas coisas que tem muita capacidade da gente viajando, né? De repente parar, refletir sobre a própria vida, assim, e perceber, porra, eu devia, na hora que eu tava andando aqui, eu resolvi virar nessa esquina aqui, achei o melhor bar de todos os tempos, fiz um rolê que eu não esperava e se bobeasse eu nem ia fazer. Você deve ter umas histórias assim, tem não? Ah, tenho. Toda viagem Não só que de eu viagem vou... necessariamente, mas, né, esse tipo de coisa você resolveu falar, mano, eu nunca vou fazer essa merda. Inclusive, é uma coisa que eu tinha colocado na minha lista agora, Uhum. que é um dos aprendizados que eu tive é nunca mais falar eu nunca. É também uma frase de ouro e uma regra pra vida, hein? Essa Uma é pesada. regra é tipo assim, eu falei vários, eu nunca vou fazer tal coisa, pá, fiz. Caiu. Nunca Fui lá e vai fiz. acontecer comigo, fui lá e fiz. Foi lá e aconteceu. Eu nunca, eu acho que é o nunca, esquece. Esquece essa palavra da sua vida, porque nunca é tipo... vai acontecer, pode acontecer e, sabe, nunca fale que você nunca vai fazer alguma coisa, porque você pode acabar fazendo, né? Então, essa era uma... Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque Você ia perguntei contar que uma que você coisa fe- que que você que você nunca aprendeu. fez. Não, uma coisa que você disse que nunca faria. E acabou fez. fazendo. Ou que você não esperaria, tipo, não faz parte do personagem, mas você acabou fazendo e, pum, valeu muito a pena. Putz. Ou não valeu a pena, né, no caso. Pode ser. Cara, não sei, assim, mas eu acho que é essa questão de viajar, por exemplo, sozinha, sabe? Me abriu... Era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, e quando eu me organizei pra ir sozinha, sem rodinha, né, que a gente fala, sem conhecer ninguém, sem conhecer o lugar, mal falando o idioma, sabe? Então, acho que aí tá uma coisa que eu nunca faria. E a fita de morar sozinha? Isso aí foi, né? Força das circunstâncias. Força da circunstância. Mas você volta e porém- meio aposta coisas que você nunca achou que ia conseguir fazer e você tá fazendo, né? eu fiz uma mudança sozinha. Aí, ó. Eu fiz muitas coisinhas sozinha, sabe? Receitas novas. Total. Cuidar do carro, por exemplo, é uma coisa que, tipo, geralmente a gente acaba, né, pedindo pra pessoa masculina da nossa vida fazer, né? Ou pai, ou um relacionamento, irmão, etc. E aí agora também são coisinhas que eu Que acabo você dá conta fazendo, assim, por sabe? si só, né? Então, é interessante. Eu acho que quando a gente tem essa vida sozinha em casa, a gente acaba fazendo muitas coisas que não faria, né? Então... E eu acho que a gente também se reconhece em um outro lugar, né? A gente acaba descobrindo coisas sobre nós mesmas que passa batido, né? Então, esse tempo também é muito favorável pro autoconhecimento. Mi, sabe que eu lembrei agora uma coisa também que eu nunca achei que faria sozinha, que fiz e que você também me inspirou muito? É ir em shows sozinha. Shows Nossa, grandes. É maravilhoso. Eu tinha comprado ingresso, acho que foi pro Bad Bunny. E aí eu tava, né, meio receosa de ir sozinha e tal. E aí você foi no show do Gil, acho. E aí Eu você fui no show do falou- Gil e fui no show do Caetano com a Maria Bethânia. Os dois eu fui sozinha. Eu lembro que eu comentei, eu falei assim, ai, que legal, eu também tô pensando em ir sozinha, e aí você falou assim, vá, não deixe de ir, sabe? E eu fui, conheci mais mulheres que estavam sozinhas, fizemos amizades, fomos companhias uma das outras ali, foi super legal, sabe? E depois eu acabei indo até num festival sozinha, e foi legal, porque nesse festival eu também poderia ter... ficado com outras pessoas lá e tal, mas eu quis ficar sozinha. Eu não queria Sensacional. me enturmar, não queria, sabe, outras companhias, assim. E era uma coisa que eu falava, eu nunca vou fazer isso, você acha? De você ficar com medo, né? E foi uma das coisas do eu nunca que Boa. risquei da lista. Boa. E que é muito bom, né? Porque a experiência é maravilhosa.
E ainda você ter, assim, a tranquilidade de dizer, tô aqui e eu não preciso ficar pensando em que lugar que eu vou reservar, quem que vai chegar, se a pessoa tá confortável, se gosta muito do show também. Então, acho que isso também faz Acomodar a parte. pessoa de maneira geral, né? Exatamente. Outra coisa que eu coloquei na minha lista é que eu aprendi, mas me arrependi. É isso, de você pensar mais no outro do que em você, não se priorizar, sabe? E às vezes, por exemplo, eu vou num lugar porque eu sei que, poxa, a pessoa me chamou, eu vou, mas eu tô cansada, tô com sono, tô doente, mas a pessoa quer muito que eu vá, não sei o quê. Hoje não, hoje eu vou me priorizar, então eu falo, não vou. Ai, desculpa, sabe? É que aí, Karina, não sei se eu tô sendo muito otimista, talvez. Mas eu pego esse gancho e penso que se não tivessem esses eventos na nossa vida que nos fizeram pensar sobre isso, será que a gente escolheria com tranquilidade não ir? Exatamente. Porque hoje a gente também se tira dessa culpa, desse peso de... Ai, ela vai ficar triste porque eu não vou. Não, eu não vou e tá tudo certo. Se ela não entender, paciência, que fique, né, na responsabilidade dela de entender isso. Então, são situações na nossa vida que a gente passa, que a gente fala, não queria ter aprendido, mas acaba que a gente volta para esse lugar de vou me respeitar, vou escolher a mim mesma, vou escolher não ir e tá tudo bem. É o aprendizado com a sofrência, né? Infelizmente, mas é isso, pelo menos aprendemos. Sim, pra alguma coisa tinha que servir isso, né? Pra alguma coisa tinha que servir, nossa. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, e pra mim serve muito, é o direito de família, né? Eu fui advogada de família quando saí da faculdade. Na faculdade eu gostava muito de direito de família, então eu estudava muito direito de família. E, na verdade, por experiência própria, né? Eu sou filha de pais divorciados, no meio de um divórcio caótico. Me divorciei recentemente, acho, inclusive, que sou muito boa de direito de família e briguenta, de certa forma. Na verdade, não briguenta, mas eu entendo a dor do meu cliente muito bem por causa disso. Tanto é que nos divórcios que eu faço, caso de família, eu, inclusive, coloco uma cláusula de desconto para incentivar acordo. Porque eu sei o quanto é penoso, por exemplo, no processo de divórcio, você ter gente que fica lá te fustigando pra arrumar mais encrenca, né? É penoso pras crianças, é penoso pros divorciandos, né? Então eu coloco isso sempre nos meus contratos de honorários, tipo, se você fizer um acordo, te dá um descontinho. Pra justamente, né? Vamos lá, galera, vamos apaziguar a brincadeira. Mas eu acho que eu só aprendi direito de família, eu sou boa no direito de família e tenho essa visão, porque eu vi o circo pegando fogo já, com inventário de parente, com divórcios muito próximos, né? E me deu uma visão privilegiada. Mas, falando dessa questão do processo do divórcio, o que eu mais vejo, né? Relacionamentos em que as pessoas carregam muita frustração do período que estavam juntas por causa dessas conversas maltidas, né, mal conversadas, de sacrifícios que são feitos, de acordos que não são bem estabelecidos, e aí você fala, pô, mano, aprendi que eu tinha que eu não devia ter aberto mão do meu sonho de trabalhar num lugar tal, e aí porque o outro foi lá e foi. Eu, com um caso que eu conheço, inclusive, a coisa mais louca, era um casal na mesma profissão, a mina prestou um concurso público, eles namoravam, ainda não estavam casados, moravam juntos, mas a menina prestou um concurso público, estava trabalhando num município. Aí tava na época todo mundo prestando um monte de concurso, ele e ela, tal, ela prestou um outro concurso, passou nesse outro concurso. E aí ela tava assim, porra, cara, eu não sei se eu saio desse lugar aqui. E ele ainda morava em outra cidade. E aí quando ela foi pra primeiro concurso, ela falou, não, eu não saio daqui pra ir pra esse lugar, não, tal, não vou, pá. Aí ela passou no outro concurso, vagou a vaga dela. Quem que foi chamado? Ele. E aí ele foi assumir a vaga dela, porque daí ele foi assumir a vaga dela. E aí ela foi morar na outra cidade, que inclusive era em outro estado, e o namoro foi por água abaixo, né? Depois de se entenderam, outra brisa. Acabou ele passando também em um outro concurso. Deu tudo dela. certo. Deu tudo certo no final. Mas assim, nisso passou um bom período, né? Uma boa janela. E ela falou, se ele viesse, benção. Se não viesse também, benção também. Ela não deixou a carreira pra, né? Foi o que ela aprendeu, entendeu? No processo. Tipo, por mim, ele não veio da primeira vez. Da segunda veio.
Mas foi porque eu botei o pé. E você né? sabe que tem uma... Eu já vi uma matéria uma vez, e alguns casais já, que quando eles decidem ter filhos, que a mulher, tipo, chega num acordo com o cara, tipo, ok, vou gerar um filho aqui, vou me dedicar à maternidade, vou ter que parar com a minha carreira, então você vai me compensar isso financeiramente. E aí o marido, o pai, né, já vai criando uma poupança, um fundo, sei lá, pra compensar esse desequilíbrio, porque a mulher para, né, de se desenvolver ali, em muitos casos, né, para de estudar, para de trabalhar, enfim, isso afeta bastante, né, a maternidade, por conta da atenção à criança. E aí tem esses casais fazendo esses acordinhos, eu achei É pacto interessante. antinupcial, né, mano? Isso é importante pra caramba. Mas nem devia ter que fazer, né? Negócio de bom senso. Porque a gente parte, na verdade, de como a sociedade foi construída e como as mulheres estão sempre na zona do cuidado e do abrir mão. É a economia do cuidado, né? Desse Exatamente. trabalho reprodutivo, que é fundamental para a sociedade. Inclusive, tem projeto de lei no Congresso, que nunca vai passar, ou vai demorar muito para passar, mas em alguns outros países já passou, de reconhecer o tempo, os 18 anos da maternidade, né? Como trabalho mesmo para contabilizar para aposentadoria. E justo. como é um trabalho invisível e que sempre alguma mulher vai fazer, ele acaba que ele tá ali e ninguém vai mexer, ninguém vai notar. A gente só nota isso quando não tem quem faça. Exato. Quando as mulheres param de ceder e de dizer, vou abrir mão da minha própria vida para esse cuidado. E é o que vocês mencionaram, as relações, elas são baseadas nesse abrir mão sempre da figura feminina. Sim. Então, eu vou abrir mão por conta do relacionamento, eu vou abrir mão porque você que precisa desenvolver a carreira nesse momento. Então, sempre é essa lógica. E aí, é uma parte da sociedade da qual ninguém quer mexer muito nisso, A gente chega num ponto que, tipo, o tema do episódio é aprendi, mas me arrependi. Só que tem mulher que nem aprende porque ela não tem como se arrepender, porque ela nem chegou a passar por isso, entendeu? Ela não tem nem escolha, às vezes. Ela tem que abrir mão dessa escolha de seguir em frente, então ela não tem como aprender. Ou ela se nunca arrepende vai se tarde arrepender. demais, né? Sim, depois de ter abandonado a carreira e tudo mais, né? Eu realmente fico de cara com a brisa, né? Tipo, até 2011, pra poder divorciar, tinha que separar, passar um período ali amarrado ainda antes de poder seguir. Tinha que comprovar que alguém tinha a culpa, o judiciário ia ver se você podia separar ou não, um negócio muito louco, né? Até a década de 70 não existia divórcio, existia só o desquite, né? E pensar que essas são vitórias muito recentes nossas, né? De reconhecer, das coisas terem nome, né? Trabalho reprodutivo, economia do cuidado, né? Exatamente. De entender que às vezes o cara tá lá voando, né? Virando altos cargos, bem bonitão, e você tá lá também, trampando, fazendo seu corre e ainda cuidando da casa que o bonito não faz esforço nenhum, né? Mas se beneficia extremamente do negócio. E, inclusive, se beneficia, né, de poder falar que tem uma companheira do lado. Sim. Né? Não, todas as vitórias dela são minha vitória também. Mas pra ajudar, tá ajudando? Será, querido? Tá ajudando mesmo? Será? Você sabe que eu vi também uma matéria, uma pesquisa, eu não lembro agora os números, mas tinha, assim, falando sobre o quanto a mulher precisa gastar a mais numa questão de divórcio, num relacionamento hétero. Quando termina, o homem, né, segue a vida dele, com a fonte dele de renda e tal, e a mulher, ela diminui, acho que 20%, 30% da renda dela. Então, ela tem que... O prejuízo é bem maior, sabe? Sim. É muito doido. Até pra você conseguir se reestruturar. Isso para não falar de mulheres que ficaram fora do mercado de trabalho por longos períodos, né? Tanto é que o povo acha que não existe mais pensão no divórcio. Pra esses casos existe, né? Existe mesmo. E tem que existir, pelo amor de Deus, né? Viu, mas desculpa, Caio, cortando você, mas... Não a ia Milena, falar mais nada, mano, eu tô me curtindo encerrei. pra caramba a conversa com a Milena. E eu tô pensando aqui, cara, que a Ká mencionou que você tem esse engajamento e até só pela troca aqui, pá. Já peguei que você tem essa visão mais feminista, mais de pensar criticamente os papéis de gênero na sociedade e tal. Como que você sente que isso influenciou a sua vida? Qual que foi o seu contato nisso? Você sempre se viu nesse papel? Como que é? Olha,
é algo que sempre esteve presente na minha vida. E ao longo do tempo ele foi ganhando dimensões maiores. Então eu venho de uma família com mulheres muito firmes, muito fortes. Elas são incríveis, desde a minha avó, as minhas tias, a minha mãe. Então elas são uma referência tremenda na minha vida. E ao longo do tempo eu fui conhecendo, pesquisando outras mulheres. Mulheres que deram voz a tudo isso que a gente está comentando aqui e que de fato fizeram com que fosse possível essa conversa acontecer. Então, esse vínculo que eu tenho com as mulheres, eu acredito que é algo até ancestral, sabe? Sim. Então, eu me vejo muito nesse lugar de fazer com que a gente entenda que tudo que nós temos hoje não foi nos dado, foi conquistado através de muito esforço, muita luta, de muita pesquisa, e que a gente precisa fazer com que isso floresça de algum modo. Que as mulheres falem mais sobre as suas escolhas, sobre aconteceu, mas não queria ter aprendido dessa maneira. Que a gente troque essas informações, porque são elas que vão dar espaço para você fazer suas próprias escolhas, baseadas naquilo que você deseja, naquilo que você sonha, e que as mulheres podem pensar muito grande, para além do que já pensaram um dia. Então, sempre presente. Acho que isso é o que mais tem, assim, marca registrada na minha história. Uma verdadeira historiadora, né? Uma E é verdadeira isso, historiadora. né? Nem toda mulher tem essa possibilidade de ter outras mulheres inspiradoras para ter esse aprendizado. Então, o que você aprendeu, você tá passando, compartilhando, passando pra frente aí, né? Essa força feminina. A minha é braba, né, gente? braba. Os seus alunos não têm medo de você, não? Olha, um pouco. Imagino, Vi. Com Mas motivo. Tem um outro recorte nisso. É muito mais fácil para os homens terem autoridade em relação à sala de aula, à gestão da sala de aula, do que para as mulheres. Porque no mundo da educação também se considera que as mulheres vão partir da educação através do cuidado. Então, é aquele acolhimento, aquele cuidado fraternal. E quando a gente está na sala de aula, principalmente quando a gente é mais nova, eu já disse aqui que eu já não me considero tão nova, mas quando eu comecei, pensem que eu dou aula do 6º ao ensino médio. Então, eles são da minha altura. Então, era difícil esse espaço, esse distanciamento. Então, é necessário que haja uma firmeza. Mas é uma firmeza também com muito amor. Faço aquilo, né? Gosto da sala de aula. Mas é também entender que aqui eu preciso dessa postura, aqui eu preciso desse tipo de comportamento, porque a gente tá nesse ambiente. Mas é isso. Então, foi meu modo de conquistar essa autoridade nesse sentido, né? Sim. Porque é muito mais difícil para nós conquistarmos isso devido a todo esse inventário sobre o cuidado e como que as mulheres se comportam em relação a isso. Eu já ouvi falar de escola aqui em Americana que dava preferência para contratar professor especialista, né? Que é do ciclo 2 do fundamental e médio, se fosse homem. Então, Sim. tipo, peneirava mesmo, não interessava se a candidata era melhor ou não, tá ligado? E, pra não falar, né? Qual que é o salário de quem tá lá fazendo o letramento, a base, né? O pessoal lá no ciclo 1 fazendo do ensino fundamental, ensinando a criança a ler, escrever, a se entender no mundo, desenvolver coordenação motora, a base da socialização, comparado com o salário da grande maioria masculina que tá na academia, né? Nas universidades no Brasil, né? Mas se você vai comparar os números, a presença das mulheres no ensino fundamental 2 e médio cai muito significativamente. Principalmente quando você olha esses números nas universidades. E claro, tem a ver também com as escolhas, com essa questão do cuidado. Então, não é só você não ser escolhida para esse tipo de cargo, para dar aula no ensino médio, mas também pelas escolhas que a gente obrigatoriamente, ou que a vida vai tentando te empurrar ali, e acaba que você não consegue fazer um mestrado, um doutorado, porque eu preciso cuidar da minha família, eu preciso abrir mão disso, e acaba que esses títulos a gente não tem quando a gente pensa em questão de gênero. Ou, agora a gente também tem um outro contraponto. As mulheres se formam durante mais tempo do que os homens, mas os cargos de gestão e os cargos que têm um salário maior não são das mulheres. Ah, não, né? Então, a gente tá ali no meio da pirâmide,
Mas na base e no meio da pirâmide, mas o topo dela é quase inalcançável. É. E aí, e ainda mais, né, esse homem com uma visão muito progressista ou muito oportunista, tá lá, né, passando a perna na galera, dizendo que é muito gente boa e muito parceiro. Mas né? é claro, A eles podem ser diversidade. brothers. Brothers. Exato. Diversidade, né? Sou desconstruído. Desconstruidão feministo. Amigo, né? E tem a gente aquilo, sabe né? quem são vocês e, tipo... Vocês, a gente sabe nome e sobrenome, galera! Mas não vamos entrar em detalhes, né? Tem uma outra questão também, que é... Enquanto a gente tá tentando burlar todo esse sistema, ou nos privando de ocupar esses espaços, tem sempre um brother lá que... Indicando o amiguinho, né? Exato. Então, se a gente não quebrar esse padrão, a gente não atinge o topo dessa pirâmide. Mas eu sei que é aquelas coisas que realmente precisa de política pública, né? Precisa. De obrigatoriedade, né? Precisa ter cota, sim, percentual feminino. O próprio governo Lula prometeu igualdade de gênero no ministério, não entregou na primeira composição do ministério, aí tá cada vez menos mulheres no ministério, né? Mas eu sei que, por exemplo, faz nem 10 anos, coisa de que, sei lá, 5 anos, que a CAPES ou a FAPESP, mas uma dessas agências de fomento à pesquisa colocou como possibilidade de suspensão da bolsa ou suspensão sem perda, né, do projeto de pesquisa, a gestação. Então, uma pesquisadora pode suspender a sua pesquisa sem prejuízo do relatório final, se for gestante. Puxa que puxa, né? Quem diria que ser gestante atrapalha um pouco a produção científica? Atrapalha né? a produção científica, mas a gente também precisa de mulheres Produzindo. para reproduzir, para que a gente continue, né? Exatamente. Gerando trabalhadores, Exato, né? para Pra empurrar a economia. A economia, é isso mesmo. Então, Cadê exército de reserva, galera? não bate, né? Se a gente for analisar certinho, não bate. Não bate. Sabe não que bate. vocês estavam falando aqui, eu lembrei de... Eu assisti esse fim de semana um documentário do Velvet Underground. Velvet Underground. A banda do álbum da Banana, né, gente? Quem não conhece, né, vai buscar. E aí, eles tinham a baterista e no documentário conta que ela fica grávida, né? E ela não conseguia tocar a bateria direito por conta da barriga, né, tal. E aí, eu fiquei pensando, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uma baterista, mulher, grávida, ela não consegue direito, né? Tocar por conta, né, da barriga. Eu fiquei pensando nessa questão agora. Vocês estavam falando em quantas outras 1000 profissões que, né, as Atrapalham. mudanças no corpo, né, impedem de você exercer ali temporariamente, né, porque tem isso, tem gente que passa pela gestação e quase, né, aquele não sabia que estava grávida, e tem gente, né, como a Rai contou, né, quando veio aqui, volta em alguns episódios, quando a gente conversou com a Rayane, ela trouxe bastante essa questão das mudanças do corpo e tal. Fiquei pensando nisso, é só uma... Um devaneio. É, só uma devaneio. citação. Mais um sacrifício, né? Mais um sacrifício. Mas agora eu queria mudar também para outra questão. Manda. Falando em aprendizados e arrependimentos, você, Mi, é do time eu avisei ou do time me avisaram? Dos dois. Ai, porque eu tenho um ódio quando... Ai, porque eu te avisei. Eu falo, Ai, a minha profissão Puta é meter merda. eu avisei pras pessoas. Depende, assim. Se tá com o ego muito ferido, a gente deixa pro dia seguinte, né? Eu tenho essa percepção ali de como a gente pode, Tato, né? tato. Isso, aquela sutileza. Mas eu acho que eu faço parte dos dois times, sim, e tá tudo bem. Tem alguma história que você lembra, assim, que se apliquem essas duas frases, assim, os dois conselhos, o eu te avisei e... Uma história recente. Eu já avisei. Mas para mim mesma, tá? Aham. Comecei aí numa aventura lunática, né? De, enfim, vou aqui entender que agora é um desafio para mim e vamos embarcar nessa. E aí eu embarquei e eu tava lá no meio e falei, vai dar ruim para mim. Sai fora. Mas aí, o que eu fiz? Eu vou continuar. Vou continuar nessa história que vai dar ruim, porque eu tô esperando dar ruim primeiro, entendeu? Sim. Então, assim, foi no campo do relacionamento, sabe? Mas é isso. Então, eu falei, eu sabia.
Mas Certo. escolhi viver, sabe? Mas acontece muito isso, a gente vê uns relacionamentos e a gente dá uns amiga, Se liga. né? Avisa. Só que às vezes a gente também não quer se meter, né? Mas vê que o negócio não tá dando certo ali, então Mas você é não só quer criar falar. um fake, né? E avisar os amiguinhos. Né? Mas Pode ser. Né? às vezes é meio difícil avisar, ou depois eu te avisei, né? Sim. Mas aproveitando, né? Avisar e não avisar, vamos avisar as pessoas sobre o nosso Pix? Ah, é verdade. Viu? Se você tá ouvindo esse episódio, que tá achando ele muito bom, hoje a gente engatou aqui com você, Milena. E esquecemos de colocar o nosso merchan no meio da conversa. Olha né? só. É, porque a conversa tá boa demais. Nossa, pô, muito boa. A gente começou o episódio aqui com luzinhas brilhantes, com um microfone sensacional, com todo o apoio e suporte técnico do Grande Coxa. Do né? Pináculo Estúdio. Do Pináculo Estúdio. Então, assim, se você quer gravar o seu podcast, sua música, quer fazer o seu single, quer, de repente, vir para um lugar com uma luzinha agradável para ouvir a sua própria voz, vem pro Pináculo Estúdio, @Pináculo Estúdio nas redes sociais, aqui na rua João Belotti, 540, no Parque Gramado. Eu falei de cabeça, hein? Eu ia falar, mas eu tô aqui com o celular na mão, mas você já meteu, já E se entendeu. você Sem cola, hein? vier, você viu? Próximo, quero que você mande o CEP. Lá, não, pô, eu não sei nem o meu, né? Então, eu também. Mas se você quiser gravar aqui no Pináculo Estúdio, você vai ligar pro Coxa, vai marcar a sua atividade sonora, da mais diversa, e vai usar o cupom Eu Avisei, que não vai servir pra nada, exceto ganhar um abraço do Coxa. Então você tá avisado que esse cupom te dá um abraço do Coxa, mas nenhum desconto. E avisa né? do Pix. E aí, pra você ajudar a gente você que tá nos ouvindo, a ajudar a gente pra continuar tendo entrevistas sensacionais e conversas muito boas como a gente teve hoje com a Mi, como os meninos têm sempre no do sofá, e agora com o copo meio cheio do Will, que também tá assim um chuchu os episódios, você pode dar uma força pra gente contribuindo com o nosso Pix. Qualquer valor já tá valendo, R$5, R$10, R$1, R$100, o que der, tá 10... Tá ótimo, tá maravilhoso, só vem com a gente. Do sofá é fácil falar, @gmail.com. Sua contribuição vale muito. Muito bem, nossa merchandiser aqui, Olá, hein? NH. Tudo de cabeça hoje, hein? E aproveita e já manda seu beijo. Poxa, cara. Hoje o meu beijo... Hoje o meu beijo vai pro advogado do divórcio dos meus pais. Eita. Que fez tanta cagada no processo, que aí, quando anos depois já formada, eu peguei, desarquivei o processo pra ler, eu aprendi muita coisa do que não fazer no processo civil. E coisas pra não repetir quando eu for atender meus clientes. Você então, fez isso? eu fiz, amiga, me torturei. Quantos anos? Que ano que foi? Quando eu me formei, 2017, 2018. Não, mas o divórcio dos seus pais Ah, 2003. Cara, não foi tão assim. Não, mas foi caótico, tinha acabado de mudar a lei do divórcio. Então, acho que Então- o curioso é isso, né? As mudanças na lei ali, Tinha né? acabado de mudar, na verdade, tinha acabado de tirar a culpa, né, dos processos de divórcio, mas ainda não tinha entrado a lei do divórcio que veio em 2011, que pulou a separação. Então, o processo deles foi mais de um processo. Foi processo de separação, processo de divórcio, processo da guarda, processo de... Bicho, foi uma loucura. Foi uma loucura e aprendi muito. Então, meu grande beijo pra você, advogado, que eu não vou mencionar o nome. Aprendi muito com você. Talvez Então- tivesse preferido ficar burra. Casa do tema, né? É isso. Mi, e você, manda uns beijos aí. Pode ser um beijo ácido, mas pode ser um beijo de verdade. Fica à Tá. vontade. Na verdade, gostaria de mandar um beijo para todos os estudantes de todas as etapas da vida. E talvez nós sejamos estudantes sempre, que a gente tá sempre aprendendo alguma coisa. Um beijo para todo mundo que ouviu, para todo mundo que tá acompanhando esse podcast. Invistam aí, em contribuir com esse projeto. Adorei estar aqui, agradeço o convite. Não sei se falei tudo, mas é bom não ter falado tudo para eu voltar depois. Com com certeza. certeza. Pra gente Com certeza. continuar essa conversa. E um beijo para todas as mulheres e para todas as mulheres, especialmente da minha família. Muito bom, que muito lindo. bom. Eu vou mandar um beijo pro nosso vice-presidente José, que hoje esteve aqui
filho do Will. Ah, esse é o VCO, né? muito É bom. o VP. É o VP da podcast do Sofá Corporations, né? Isso, e fiquei sabendo que ele gravou O copo, né? isso e mandou também um beijo para nós, podcasters. Ai, então, que lindo! estou retribuindo aqui. Ansiosa pra ouvir o episódio do José, então. E eu acho que não tem mais beijos hoje. Hoje a gente contida. tá de boa, Deixa né? eu mandar também, só Manda. rapidinho, um beijo pra todos os alunos que são meus alunos, que talvez, E que porventura, vão ouvir esse episódio. ouçam, né? Então, Com certeza. gostaria de dizer que eu amo cada um. Eu vou cada mandar um. um beijo não irônico, porque a gente tá aqui com uma historiadora especialista em metodologias ativas. Então eu vou mandar um beijo pra minha historiadora, que é especialista em metodologias ativas, que é a minha namorada. Então um beijo pra ela. Muito Oh, bom. Eu tô boiolinha esses dias, gente. Subindo corações da tela. Tô boiolinha esses tempos. Ô, Mi, quantos anos seus alunos têm? Eles... Que faixa tem? Entre os 12 e 17 anos. Então eles vão ouvir, vão curtir, né? Sim. Ih, será que vai sair meme disso aqui? Ai, meu Deus. Não, ó, Milena farmou áurea Farmou aqui. aura. Farmei aura, hein? Farmou Áurea. aura. Próximo episódio sobre isso, brincadeira. 6-7. Até ir pro ar já acabou essa moda aí de 6-7, esses negócios aí, Não, eu amiga, acho. esse negócio tá permanecendo. Será? Deus é mais. Sim, acho que entrou já pro vocabulário deles, assim, permanente. Ixi. É. É sobre Então isso. é isso, né? Caminhamos para o fim da humanidade. E pelo menos pro fim do nosso episódio, né? Isso aí. Então, gente, esse foi mais um Com Elas é Fácil Falar. Um spin-off do Sofá é Fácil Falar, com a presença da Milena Gomes. Muito obrigada, Mi. Milena.prof23. Boa! Eu sou a MH, @MHGalhani. Muito obrigada por ter nos ouvido e até a próxima. Venceremos! Até a próxima!